Que bom que você veio à casa de Deus, animado, com um coração alegre, disposto para receber a palavra do Senhor. Que bom ver as nossas crianças também, né? Animados, Henrique animado, né? Indo levar o dízimo, a oferta. Lembrei dos meus dias de menino, ia correndo também, sempre que podia. Coisa boa. Olívia também, todo mundo feliz, graças a Deus. Meus irmãos, dias de menino também, eu lembro que, brincando, eu não era muito arteiro não, sabe? Até que eu acho que minha mãe pelo menos dá um bom testemunho, depois vocês podem perguntar para eles aí, meus pais, né? Não dava muito trabalho não, mas tinha uma coisa que entristecia o coração da minha mãe. Quando eu fui fazendo mais ou menos 8, 9 anos ali, a gente começou a ganhar aquelas coisas, né? Videogame, eu tinha um Master System 3, depois um Mega Drive, aí começaram o computador também. Ou brincava na rua, também brincava muito na rua. Tempo de férias, então, agora passava o dia todo. Começava de manhã, parava para almoçar, voltava às 3, parava às 8, 9, mas depois, quando foi mais velho, voltava mais tarde ainda, às 10 horas, meus pais deixavam. Mas uma coisa que entristecia meus pais era quando eles chamavam e eu não obedecia à voz deles. Chamava uma vez, chamava a segunda vez, e aí papai entrava em cena quando já estava em casa. Meus pais têm um pouquinho mais de idade, não sei quem conhece, então meus pais aposentaram, eu ainda era ali meio que na transição, né, de menino para adolescente. Aí papai entrava em cena e falava, não vou chamar de novo. Aí a coisa engrossava, né? A verdade é que, por mais que às vezes essas coisas aconteçam e seja ruim, né? A gente não obedecer à voz dos nossos pais, existem chamados que são ainda mais preciosos. E olha que, crianças, por favor, chamados preciosos dos seus pais devem ser cumpridos e obedecidos. Mas existem chamados também que são do Senhor. Quando o Senhor nos dirige a sua voz, nós devemos ouvir. E se nossos pais se entristecem quando nós não ouvimos, como será então quando não respondermos ao chamado do Senhor? Um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora nessa manhã. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de 1 Samuel 3. Primeira Samuel 3. Esse texto fala sobre um chamado do Senhor. Primeira Samuel, capítulo 3, encontrou? Agora que você encontrou, não feche a Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, Senhor, nós cantamos, louvamos, já recebemos tanto do Senhor nessa manhã, mas o nosso coração também deseja ouvir a Tua palavra por meio da pregação. Senhor, abre os nossos ouvidos para que ouçamos tudo que vem da parte do Senhor, para que possamos viver e responder a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Acompanhe comigo, o texto é um pouquinho mais longo. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E esse se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te.
Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim, Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o capítulo 3, nós acabamos de ler, ele começa apresentando esse chamado do Senhor, mas num tempo muito difícil. Um tempo em que Israel não ouvia a palavra de Deus. Era muito rara a palavra de Deus e as visões menos frequentes. Eli, o sumo sacerdote, havia se tornado um homem idoso, sua visão já havia escurecido, mal podia ver. Eli, entretanto, é o exemplo daquilo que o povo de Israel havia se tornado. Um povo que não só não podia ver, mas que também não ouvia a palavra do Senhor. O sumo sacerdote devia ser esse símbolo da presença de Deus, mas havia se tornado um símbolo da conivência com o pecado no meio do povo. Os líderes espirituais do povo haviam se tornado corruptos, a começar pelos filhos do sacerdote, aqueles que deveriam sucedê-lo. Eles roubavam as ofertas do Senhor, eles adulteravam com as mulheres à porta da congregação, eles se fartavam indevidamente das ofertas que deveriam ser destinadas a Deus e tomavam a primeira parte para si da porção que era destinada ao Senhor. Você pode encontrar isso lendo em casa depois o capítulo anterior, capítulo 2. E sobre isso, Eli, o sumo sacerdote, já havia recebido uma profecia, também no capítulo 2. Um profeta veio a Eli com a palavra do Senhor e já havia descrito todos os pecados de Eli, dos seus filhos e da liderança espiritual de Israel, e acusado o pecado de Eli diante dele, porque, devendo amar ao Senhor antes de todas as coisas, preferiu amar e honrar os seus filhos e não os disciplinou, não os trouxe de volta à voz do Senhor, nem os afastou dos seus pecados. E assim Deus havia profetizado o fim da casa de Eli no sacerdócio. Seus filhos morreriam, sua descendência não ocuparia a posição de sumo sacerdote, fazendo a mediação entre Deus e o povo naquele momento. Mas o Senhor já havia separado um outro sacerdote no seu lugar, um homem fiel. Diz a palavra de Deus, um sacerdote segundo o seu coração, o coração de Deus,
e a sua mente. Às vezes a gente só se lembra de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas Samuel também foi um sacerdote chamado segundo o coração e a mente do Senhor. O problema de Eli, como nós falamos, era o problema do povo. O grande problema do povo nesse momento, irmãos, é que o povo havia abandonado o compromisso que fez diante de Deus, nos tempos ainda de Josué, quando estavam entrando na terra prometida pelo Senhor. Josué 24, versículos 21 a 24, o povo responde a Josué e ao Senhor: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Foi isso que o povo prometeu. Passaram-se poucos anos da morte de Josué, entraram-se os dias dos juízes, e você vai encontrar lá no finalzinho do livro de Juízes, o último versículo termina dizendo que naqueles dias cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos, aquilo que lhe parecia certo ao coração. O povo passou a sofrer na terra que era abençoada por Deus, passou a sofrer com conflitos entre as nações, mas não só com as nações. Dentro do próprio povo, a maldade e o pecado haviam crescido e eles já viviam mal, a violência dentro de si próprios. Estavam afastados, tinham abandonado o Senhor, seu Deus. Não fosse a mão do Senhor sobre eles, teriam perecido de vez. E eles perguntam, por que Deus haveria então de falar algo novo a esse povo? Eram dias de grande tristeza para Israel, quando Deus vivo deixava de enviar a sua palavra e os seus sinais. Quando Deus não fazia a sua palavra conhecida ao seu povo. O silêncio de Deus parecia o seu juízo divino. Mas a partir do versículo 3, nós vemos que a história começa a mudar. Esse Deus gracioso e misericordioso, apesar da infidelidade daquele povo, o Deus da aliança permaneceu fiel e, mais uma vez, decide chamar o seu povo por meio da sua voz, por meio da sua palavra. E ele chama ainda um menino, um jovem. Alguns acham que era um menino bem mais novo, mas outros, eu acredito que, assim como eles, Samuel já transitava numa idade para a adolescência. Ele decide chamar esse menino Samuel, que dormia como auxiliar, serviçal do sacerdócio na casa do Senhor. Ele dormia diante da lâmpada de Deus. A lâmpada era o candelabro, daqueles que lembram bem do Antigo Testamento, ficava o candelabro de 7 hastes, reluzindo sempre, permanentemente aceso, diante do véu e da arca do Senhor. A lâmpada era o símbolo da verdade de Deus no mundo. E parecia que cada vez mais ela estava enfraquecendo diante do abandono do povo à sua promessa com Deus. Mas o Senhor faria brilhar novamente a sua voz. E no versículo 4, o Senhor chama o menino, Samuel, Samuel. Esse Deus da promessa não abandonou o seu povo, mas decide usar a vida de um jovem fiel, para mudar a vida do seu povo. Os versículos seguintes mostram que a cada chamada, Samuel vai respondendo, mas na verdade ele não consegue entender que é a voz do Senhor. E o versículo 7 diz que ele ainda não conhecia, a voz do Senhor tão perto, embora estivesse sempre na casa do Senhor. E ele por 3 vezes atende ao chamado daquela voz que o chamava Samuel, Samuel. E ele dizia ao sumo sacerdote, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E o sacerdote dizia, não, volta a dormir, menino, volta a dormir, meu filho. Não fui eu que te chamei. Até que na 3ª vez Eli entende. Era a voz do Senhor. E ele então instrui a Samuel a responder da maneira correta. Diante da voz de Deus, devemos responder ao seu chamado. O Senhor, da mesma maneira, o chama uma 4ª vez. Samuel. E agora sim, Samuel responde, eis-me aqui. Teu servo ouve. Fala, Senhor. Meus irmãos,
esse momento marca o início de duas coisas na vida de Israel. Primeiro, o fim do sacerdócio da casa de Eli. Um homem que tantas vezes ouviu a voz de Deus, mas que ao desprezar a voz do Senhor, a palavra do Senhor, perdeu a sua casa, porque não honrou ao Senhor e a sua voz em primeiro lugar. Mas também foi o início do ministério profético de Samuel. A obediência de Samuel é aprovada por Deus e marca um novo momento para Israel. Samuel crescia e o Senhor era com ele, diz o versículo 19, e toda a sua palavra foi confirmada porque ele atendeu a voz, a palavra do Senhor. Deus revelou a sua voz para que novamente fosse obedecida, trazendo segurança, trazendo as suas promessas de volta ao coração do seu povo, trazendo o seu poder para fazê-los novamente um povo abençoado na terra do Senhor. Como você enxerga os dias que nós temos vivido? Será que eles são tão diferentes assim dos dias de Samuel? As pessoas ao seu redor têm ouvido a voz do Senhor aí fora? Eu quero que você pense o seguinte: os sinais da vida, as coisas que você tem observado, apontam a você que as pessoas têm seguido a voz do Senhor? Ou apontam para um desprezo, mesmo às vezes na vida de crentes, a voz do Senhor e a sua palavra? É sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã, sobre o Deus que fala e a obediência para responder o chamado de Deus. Deus que fala e a obediência para responder ao chamado de Deus. A primeira lição que nós vemos, a primeira verdade desse texto, entre muitas, mas que precisam ficar claras para nós, é que Deus ainda fala com o seu povo. Guarde isso. Deus ainda fala com o seu povo. O período em que Samuel cresceu não era fácil. Era grande o declínio espiritual. E estamos errados, irmãos, se pensamos que durante aquele tempo de declínio espiritual não havia religião no meio deles, não havia uma igreja a ser frequentada, não havia um Deus a ser servido. Havia. Eles eram fartos de líderes espirituais. Tinham o sumo sacerdote, tinham os filhos e a casa de Eli, tinham todo o sacerdócio, todas as outras famílias dos levitas. Não faltavam líderes espirituais, não faltavam sacrifícios, não faltava palavra, mas o que faltava era a voz do Senhor dentro dos seus corações. Faltava observar e responder à voz do Senhor nos seus dias. Crescia a idolatria, crescia a corrupção, crescia o pecado, crescia a violência, crescia a ganância, crescia a pobreza entre o povo, crescia tudo isso, tudo que não agrada ao Senhor. E eu lhes pergunto, como pode estarmos tão cheios de líderes espirituais, tantos meios para ter acesso à voz de Deus, e ainda assim conviverem juntos o pecado e a iniquidade diante do povo de Deus? A resposta é clara, versículos 1 e 2. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Apesar de todo o ambiente religioso, não havia revelação da parte de Deus verdadeira aos seus corações. E sem a palavra de Deus, sem a sua voz, não pode haver verdadeira vida espiritual. Sem a sua palavra,
a lâmpada de Israel enfraquece. O brilho do Senhor se esvai e o povo de Deus é enfraquecido. Mesmo o sacerdote estava cego, mas não só cego das suas vistas físicas, mas parece um símbolo daquilo que era a sua cegueira, a cegueira dentro do seu coração, a conivência do sumo sacerdote com o pecado dos seus filhos e a desonra ao nome de Deus e à voz do Senhor, porque amou mais a integridade dos seus filhos do que discipliná-los como a palavra do Senhor ordenava. Mas ainda, a pior dor que o povo de Deus pode enfrentar é quando a luz de Deus se esvai e o silêncio do Senhor é tudo o que resta. Parece que não nos tem saída. Já não tem a quem clamar se não temos a voz do Senhor. Mas ainda que Israel vivesse esse cenário, a voz do Senhor irrompe pelo templo. E versículo 4 nos diz que o Senhor chama aquele menino e rompe o silêncio espiritual. E a sua palavra novamente está diante do povo por meio de um jovem temente ao Senhor para restaurá-los naqueles dias. Somente a palavra de Deus poderia mudar a visão de Israel e dos seus sacerdotes. E o Senhor veio ao encontro do seu povo. Essa é a primeira vez, irmãos, que Deus usa um profeta para transmitir a voz do Senhor e deixá-la registrada como a palavra de Deus, como a voz do Senhor para nós. É a partir de Samuel que nós começamos a acompanhar isso. Mas o apóstolo Pedro, muito tempo depois, você pode ver em casa 2 Pedro 1:21, diz: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a profecia e a inspiração da profecia não começam nos pensamentos, nas elucubrações, na imaginação do autor ou de alguém, de um homem. Mas a profecia é a mensagem que Deus confiou e supervisionada pelo Espírito de Deus, para que ela fosse transmitida a todo o povo e também chegasse a nós, ainda hoje. Esse mesmo Espírito Santo é o que testifica a verdade do Senhor. É aquele que faz com que o nosso coração reconheça a direção do Senhor e a sua voz, comandando como devemos viver para a glória do seu nome. É Ele que nos dá discernimento sobre a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta: o que é a vontade de Deus para a minha vida? Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz e dar uma direção. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor nosso Deus não mudou. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda fala com o seu povo, fala com os seus filhos nos nossos dias, por meio da sua palavra. É a sua voz que ouvimos quando abrimos a palavra do Senhor. Quando temos contato com a palavra do Senhor, sabemos toda a direção que Deus quer dar à nossa vida. Mas nós também podemos ouvir a voz do Senhor quando nós o buscamos por meio da oração, no meio das situações normais em que nós vivemos. Nós temos discernimento do Senhor, porque o Espírito testifica a palavra e a verdade do Senhor que nos dá o caminho no nosso viver. Mas será, irmãos, que nós estamos atentos à voz do Senhor? Quanto tempo da sua vida você tem destinado a ouvir a palavra do Senhor? Quanto tempo da sua agenda, da semana, você tem destinado a ter um encontro com a voz do Senhor? Precisamos valorizar mais, porque o Senhor nos confiou a sua palavra. E nós temos tudo aquilo que precisamos para viver dias diferentes. Diz que a bondade do Senhor seja vista, a santidade do Senhor nas nossas relações seja vista, com que as coisas ao nosso redor comecem a mudar.
Por isso, creia, o Senhor não mudou, Deus ainda fala. Corra e busque a palavra do Senhor. Mas o texto continua, nos versículos 4 a 9, nós vemos que Samuel, ele é chamado por 3 vezes, sem que ele consiga realmente entender que era o Senhor que o chamava. Ele ainda não sabia distinguir a voz de Deus. Era ainda jovem. Ele estava acostumado com a voz de Eli, mas não estava ainda acostumado com a voz de Deus. Cada vez que Deus chamava, ele se apresentava com obediência. Ele dizia: eis-me aqui, pois tu me chamaste. E não se engane, ele obedecia a Eli, porque obedecia também ao Senhor fazendo isso. Ele tinha prazer em obedecer ao sacerdote, pois sabia que obedecia ao Senhor. E então, no 4º chamado, Eli havia orientado Samuel para que respondesse da maneira correta, com prontidão. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 10. O início da mudança espiritual que o Senhor havia preparado para Israel veio quando Samuel ouviu a palavra de Deus, quando Samuel ouviu a sua voz. E esse é o mesmo padrão dos nossos dias. O povo de Deus, ele não é despertado de outra forma. Ele é despertado quando nós ouvimos a voz do Senhor e quando respondemos de prontidão ao seu chamado. A nossa geração, como nós falamos, não é tão diferente da geração de Eli. Nós temos muitas igrejas, eles tinham um templo. Nós temos muitos pastores, muitas pregações na internet. Para eles não faltavam sacerdotes, sermões. Nós temos muitas atividades religiosas para frequentar, muitos cultos para ir. Ninguém pode dizer que não encontrou um lugar onde não se ouvia a palavra de Deus. Tampouco eles. Mas de verdade, onde está a palavra de Deus em nossos dias? Não há escassez de religião. Não há escassez de líderes religiosos. Mas a verdade de Deus, a sua palavra, é que parece estar ausente do coração, não só desse mundo. Disso nós já sabemos, não tem nenhuma novidade. Mas do coração até dos filhos de Deus. A voz de Deus parece estar cada vez mais distante das nossas conversas. E até dos sermões que nós tanto vemos por aí, né? Não bastam canais no YouTube, tem muitos. Onde está a voz do Senhor no meio daquilo que a gente tem ouvido? Graças a Deus, o Senhor tem entregado a sua voz e a sua palavra nessa igreja. Também é uma coisa que nós devemos valorizar. Isso nem estava no esboço, não. Mas é verdade, é uma preciosidade. Temos uma igreja fiel e comprometida com a voz do Senhor. Temos hoje, diante de nós, aquilo que Eli e os seus filhos não tiveram. A completa revelação de Deus nas nossas mãos. Nós falamos disso agora há pouco, né? O Senhor nos confiou a sua palavra por completo. E não só isso. O autor de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz que, havendo Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nós temos a completa revelação de Deus, porque nós recebemos o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que é o Senhor e o Salvador da nossa vida, o Filho enviado por Deus para que você e eu conheçamos a voz e o caminho do Senhor, de modo que se alguém quer ouvir a voz do Senhor em nossos dias, quer saber qual é o caminho de Deus, Senhor, mostra-me quem é o Senhor, como é o Senhor, qual é o teu caminho. Você pode todos os dias olhar para Jesus Cristo por meio da sua palavra e ver Jesus e o caminho do Senhor para a sua vida. Mas que caso nós temos feito da palavra de Deus diante de nós?
um autor chamado Richard Phillips, ele escreve sobre o livro de Samuel. Ele diz o seguinte, preste atenção: a fome pela palavra de Deus pode ser tão severa para nós que possuímos a Bíblia, quanto para os que não possuem, por causa da nossa falta de interesse pela palavra de Deus. O povo de Deus diz que quer viver experiências com o Senhor, que quer ser avivado pelo Senhor. Mas, na verdade, muitos não estão prontos quando o Senhor os chama por meio da sua palavra, por meio da sua voz. Nós temos outros afazeres, nós temos distrações, temos talvez até os próprios videogames em excesso, talvez, computadores, celulares, tudo para nós é super maravilhoso, tudo para nós é novidade. E parece que aquilo que menos parece novidade de vida é justamente aquela palavra que vem do Senhor. E nós esquecemos que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele nos faz andar em novidade de vida. O verdadeiro despertamento espiritual ao povo de Deus, capaz de quebrar o silêncio de Deus em nossa vida, vem quando nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Esse é o padrão de Deus. Foi pela sua voz, por meio da sua palavra, que Ele trouxe o universo e todas as coisas à existência. Foi por meio da sua voz, da sua palavra, que Ele chamou Abraão, chamou Isaac, Jacó, chamou Moisés. Foi por meio da sua palavra que Ele chamou Samuel, para despertar o seu povo para o caminho do Senhor, para viver diante do Senhor. E esse também é o padrão para os crentes hoje. O apóstolo Pedro, ele diz que os cristãos, aqueles que nasceram de novo, foram regenerados, nascidos de novo, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. 1 Pedro 1, versículo 23. Mas não só isso. O rei Davi se alegrou. Salmo 19, 7 a 9. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é reta e alegra o coração. Ela é pura e ilumina os olhos. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro. São mais desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Você hoje tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor falar com você? Ou você sente que mesmo depois de tanto tempo, até frequentando a casa do Senhor, você já não tem ouvido a palavra de Deus, já não tem ouvido a sua voz? Quando estamos ocupados demais, irmãos, com as nossas preocupações, com as nossas distrações, pelas vozes do mundo, nós podemos não ouvir a voz do Senhor, mesmo que ela esteja à nossa frente, pela nossa falta de interesse na voz do Senhor. São crentes que dormem, crentes que têm sido chamados, assim como o Senhor chamou Samuel, Samuel. Mas talvez esses crentes não estejam levantando das suas camas para ouvir e responder à voz do Senhor. Assim como Samuel, nós devemos estar atentos para ouvir e responder o chamado de Deus, a voz de Deus. Ele nos chama por meio da sua palavra a vivermos com Ele. É assim que Deus despertará a sua igreja, não pelo excesso das atividades, não é por mídia,
não é pelo sucesso da nossa página no Instagram, não é pelo sucesso das nossas publicações ou de pastores midiáticos, não é pelo nosso carisma. O povo de Deus é despertado quando ele ouve e responde à voz do seu Senhor. O que tem impedido você de ouvir a voz do seu Deus? O texto continua, e os versículos 11 a 21, eles vão nos apresentar o que Deus falou com Samuel. Deus não falou coisas fáceis de serem ouvidas. Deus revelou uma sentença contra a casa de Eli, o sacerdote. A desobediência, a negligência de Eli em corrigir os pecados de seus filhos haviam levado a família sacerdotal a um ponto sem retorno. Depois faça isso, leia em casa o capítulo 2 e você vai ver que os filhos de Eli desprezaram não só a voz do Senhor, mas os seus sacrifícios, e zombaram do Senhor, de modo que já não era possível mais, por meio de sacrifícios, se voltar a Deus. Eli tampouco respondeu às oportunidades que o Senhor deu, a voz do Senhor que chegou a ele por meio da profecia, e não fez aquilo que precisava, porque amou mais os seus filhos, amou mais a honra do nome da sua casa. E tantas vezes nós amamos mais a outras coisas dessa vida do que amar a honra do Senhor. Entretanto, Samuel crescia e o Senhor era com ele. E esse é um contraste claro entre aqueles que obedecem à voz de Deus e aqueles que a ignoram e que a rejeitam. E isso vale para os nossos dias, porque Deus reprova aqueles que não dão ouvidos à sua voz e não respondem ao seu chamado. Isso não é uma coisa gostosa de se ouvir, né? Mas é a realidade. Deus reprova aqueles que não ouvem a sua voz e que não respondem ao seu chamado. Mas o Senhor confirma, aprova e abençoa aqueles que ouvem e respondem com obediência à voz do Senhor. Por isso, a terceira verdade que deve estar firme em nosso coração diante disso é que a obediência confirma o chamado de Deus na nossa vida. A obediência confirma o chamado de Deus na nossa vida. Samuel cresceu porque ele ouviu o chamado e a voz do Senhor. Porque ele não falava daquilo que era da sua imaginação, mas ele falava da palavra do seu Deus, da palavra do Senhor. Por isso foram confirmadas todas as suas palavras por todos os dias da sua vida, até o seu fim, até o fim do seu ministério profético, até a sua morte. Não houve corrupção, crime, nem nenhum tipo de ofensa que manchasse a vida de Samuel, mesmo tão jovem, tendo recebido a palavra do Senhor. Isso é um alerta para nós. Começar por vocês, jovens, adolescentes, crianças, mas também a nós. Valorizem ouvir a voz do Senhor e responder com obediência, mesmo tão novos, mesmo nos dias da juventude. Porque, na verdade, quanto mais nos comprometermos com Deus, maior será a honra, a glória ao nome de Deus no final da nossa jornada. O povo havia ainda de passar um tempo de sofrimento. Foi essa a revelação do Senhor a Samuel. Samuel não os enganou. Samuel foi fiel à verdade que o Senhor havia colocado diante dele. Eles sofreriam por um pouco, mas o Senhor restauraria a sorte deles. O Senhor restauraria as suas bênçãos sobre o povo, porque eles ouviriam a voz do Senhor, que novamente seria manifestada a eles por meio do seu profeta, por meio de Samuel, que buscou a Deus com integridade.
Alguns de nós terão a oportunidade nessa vida de servir ao Senhor com chamados mais comuns. Deus chama, por exemplo, na nossa vida cristã, a crermos no Senhor Jesus Cristo, a vivermos em santidade, a estudar, conhecer a palavra do Senhor e anunciar a sua palavra, a testemunhar o Senhor com fidelidade, como nós falamos mais cedo. Mas temos também alguns que são chamados para obras específicas. Alguns vão ter interesse na salvação de alguém especial e vão se comprometer com isso, vão orar por isso. Outros vão trabalhar de forma especial em algum ministério de assistência da igreja. Alguns vão ser pastores, alguns vão ser professores de escola dominical, outros vão servir cuidando de pessoas, liderando um pequeno grupo. Outros vão ser presbíteros, diáconos. Alguns vão se dispor também a abrir mão de um pouquinho mais de si para fazerem boas contribuições para a obra e para a causa do Senhor, sustentar a obra do Senhor financeiramente. É verdade. Esses chamados, eles são momentos decisivos na nossa vida. Mas muitas pessoas têm ouvido a voz do Senhor e têm enterrado a palavra de Deus. Têm desprezado a voz do Senhor. O nosso êxito está na nossa disposição ao confiar na palavra de Cristo e a responder com obediência aquilo que Ele tem nos chamado para viver. Ao ouvirmos a sua voz e respondermos hoje com obediência e fidelidade. Você está disposto hoje, meu irmão, minha irmã, a responder com obediência? Ou você ainda pensa em resistir à voz do Senhor? Desobedecer ao Senhor, desprezar a sua palavra pode ter consequências muito graves. Foi assim na vida de Eli e dos seus filhos. Deus reprova aqueles que não ouvem a sua voz. Mas se ouvirmos hoje a sua voz, o Senhor confirmará o seu chamado. A obediência nos fará conhecer o Senhor. Talvez você possa olhar agora para Samuel e ver um exemplo a ser seguido. Alguém que ouviu e obedeceu à voz do Senhor. E é verdade. E há muitas razões para responder com fé e obediência à voz do Senhor. Mas há ainda um exemplo superior. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus provou o seu grande amor para conosco, para com a nossa vida, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho do seu amor, para ser obediente e carregar a cruz que era nossa, para ser obediente e nos amar até o fim, e trilhar o caminho da cruz. Mas a verdade é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez do caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho da vida, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que respondem com fidelidade à voz do Senhor e creem hoje na sua palavra. Esses podem gozar de todas as promessas de Deus, a promessa de vida eterna para você e para a sua casa, do Deus que confirma a sua palavra. Você e eu podemos olhar não só para Samuel, mas se queremos um exemplo superior, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o Senhor das nossas vidas e ver que a obediência ao Senhor vale a pena e que o Senhor nos conforta de que esse é o caminho seguro para nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você realmente precisa, o Senhor provê. Ele disse ainda: em verdade eu vos digo que ninguém há entre vós que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe,
ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir não receba a vida eterna. Se o Senhor dirige a sua voz a você, se o Senhor Deus te chama hoje para ouvir a sua voz, não tema. O Senhor Jesus assegurou a você. Você tem confiança daquele que não poupou o seu próprio filho, mas daquele que tem as palavras de vida eterna para segurar o seu coração e segurar a sua herança até o dia da volta do Senhor Jesus. Não tema, confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor. Jesus não poupou a sua vida, foi até o fim, porque amou o seu povo, amou a você e a mim. Quando ele chamar, e se o Salvador te chama hoje, esteja pronto para responder prazerosamente, como Samuel respondeu: eis-me aqui, Senhor, pois tu me chamaste. Esse texto nos ensina isso, irmãos. Deus ainda fala conosco. O Senhor quer levantar o seu povo por meio da sua palavra. E nós precisamos responder com obediência ao chamado do Senhor. Se o Senhor te chamou a crer nele, a entregar a sua vida a ele, creia hoje, confie hoje, responda hoje com obediência. Amanhã pode ser tarde demais, como foi para Eli e para os seus filhos. Se o Senhor te chama para uma obra específica na casa do Senhor, para se comprometer mais com a igreja do Senhor, não ouse desprezar a voz do Senhor. Ouça o Senhor e responda: eis-me aqui. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Que o Deus que fala também nos ajude a ter ouvidos abertos nessa manhã e a responder com obediência a tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver diante dele. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa viver com fidelidade, com obediência à voz do Senhor. Nós vamos orar.